Discos voadores e o som. Talvez a característica mais intrigante dos discos voadores seja o fato de que a maioria deles, com algumas exceções barulhentas, que serão discutidas mais adiante, passa por nossos céus em completo e total silêncio. Um bom exemplo de como isso impressiona as pessoas foi dado pelo Sr. Saul Pett, um jornalista com 12 anos de experiência em reportagens, que em 18 de julho de 1952 viu um lindo globo luminoso, do tamanho aparente de uma moeda de 1 centavo, deslizar pelo céu noturno a alguns quilômetros a sudeste de sua casa em River Edge, Nova Jersey. Ele disse: "Os aviões fazem barulho. Esse objeto era silencioso como a morte. Estava se movendo muito rápido e de maneira muito uniforme para ser um balão. Mas eu não estava nem um pouco assustado, porque a coisa parecia tão pacífica e serena. Não havia nenhuma aparência de ameaça." Foi exatamente assim que muitas outras testemunhas descreveram seus sentimentos. Elas ficaram impressionadas com a beleza, a serenidade e o silêncio. Mas como, por favor, como, esses objetos podem se mover pelo ar a velocidades que variam de um leve andar até 23 vezes a do som sem causar algum tipo de comoção, uma comoção que, segundo todas as regras, deveria incomodar todos os tímpanos em um raio de quilômetros? Esse é o aspecto angustiante e desconcertante desses discos. Eles andam desde a velocidade de um carro velho até taxas muitas vezes maiores do que a rotação da Terra, sem um murmúrio. Todos os que já ouviram aviões a jato em voo sabem, por experiência dolorosa, que eles destroem o ar plácido em milhares de fragmentos gritantes com pontas de faca. O jato é uma coisa barulhenta, grosseira e barulhenta, uma coisa de pura força bruta. Nada mais, e força bruta concentrada até o limite da resistência física. E a força bruta, por sua própria brutalidade, é limitada à velocidade com que pode empurrar as coisas através da atmosfera física. Mas os discos voadores foram vistos viajando silenciosamente além desse limite. Com que conclusão? Que as forças envolvidas não são brutais, não são materiais no sentido físico, que não conhecem barreiras, assim como a onda de rádio não conhece barreiras, mas pode penetrar no ar e em paredes sólidas com pouca perda de potência. Sugerir que a matéria existe em estados mais elevados do que o gasoso era uma grande heresia até a descoberta das ondas de rádio. E, hoje, sugerir que a matéria existe em estados ainda menos tangíveis do que as radiações conhecidas é correr o risco de levar uma surra do púlpito da física que, como sua contraparte medieval, sabe melhor o que é bom para os homens acreditarem e entra rapidamente em cena com um sino, um livro e uma vela contra qualquer ameaça ao que é o que. Não há poderes desconhecidos, garante o gentil técnico físico por trás de seu depósito de tubos de ensaio e instrumentos. Ao que se pergunta, humildemente, como, então, os egípcios, os persas, os caldeus, os arianos e outras raças antigas alcançaram um conhecimento tão elevado e sustentaram suas grandes civilizações, não por séculos, mas por milhares de anos, se toda a premissa sobre a qual se basearam era superstição ignorante? Como eles conseguiram tais feitos de construção e ciência, alguns dos quais não podem ser duplicados hoje, se as forças sutis que eles conheciam, controlavam e descreviam em seus copiosos registros nunca existiram? Não existem forças sutis, diz o especialista bem instruído. Então, por favor, diga-nos por qual arte mágica funciona o seu aparelho de rádio, o seu receptor de televisão, que força material sólida, tangível e óbvia torna possível que um comediante entretenha a equipe do estúdio em um lugar e, ao mesmo tempo, entedie uma família que o assiste em outro? Com que mágica essa maravilha acontece? Por eletricidade, ondas de rádio, é a resposta, não exatamente em palavras tão simples, mas em frases que ressoam em um vocabulário altamente técnico, apoiadas por diagramas elaborados que mostram por que tudo funciona. Longe de mostrar a causa, esses diagramas apenas demonstram alguns efeitos incidentais. Mas, funciona com eletricidade. Em nome de All Aloved Humbug, alguém pode nos dizer o que é eletricidade? É algo que se pode comprar em uma loja e pedir por meio quilo. Ou é apenas um dos efeitos demonstráveis de uma força adicional por trás do que chamamos de eletricidade? Os cientistas antigos, tão desprezados pelos modernos que nunca se preocuparam em estudá-los, descobriram que era a última, e esse poder por trás da eletricidade eles chamaram de Forra, que eles representavam pela serpente ardente, o dragão eterno, e suas subdivisões, pela serpente de 7 cabeças. O que transmite, com meditação,
mais ao intuitivo do que falar sobre átomos vibrantes, tremores no éter, partículas minúsculas de algo intangível saltando como bolas de bilhar. O que é eletricidade? Que aquele que disser que sabe seja apelidado de mentiroso e colocado no pelourinho como uma lição para todos os propagadores de fantasia. A eletricidade é algo em si ou apenas um dos efeitos, como o magnetismo, de causas que ainda estão além de nosso conhecimento? Os construtores dos primeiros corpos luminosos que voaram pelo espaço alegaram que conheciam e podiam controlar o dragão ardente, e os selvagens que construíram os grandes montes de serpentes de Ohio eram mais sábios em sua geração do que a massa de pesquisadores modernos, que se cobrem de branco e acham que, no final, conseguirão romper o véu com seus sentidos físicos. Pois vamos encarar a verdade sóbria, com todo o nosso notável progresso, não estamos mais perto de responder o que é do que estávamos quando descobrimos que certos metais e produtos químicos em um frasco induziam uma fraca corrente elétrica. Realizamos muitas maravilhas, medimos e catalogamos inúmeras variações e melhorias na jarra elétrica original, encontramos 1000 maneiras pelas quais essa força pode ser utilizada e controlada, mas não chegamos mais perto da resposta até que Madame Curie descobriu o rádio e abriu as portas para um segundo aspecto da serpente de 7 cabeças, o fogo místico do alquimista, do qual a corrente que ilumina nossas casas e a força da bomba atômica são dois dos resultados manifestos. A ciência física é uma ciência de como e o que, como isso faz com que aquilo aconteça, o que faz o que a quem. A ciência arcana está pouco interessada em detalhes e trivialidades incidentais, mas busca sempre penetrar para cima em direção ao último e absoluto porquê. Quando isso é compreendido, mesmo que de forma imperfeita, os detalhes passam a ser compreendidos. Cuidar de si mesmos. Encontre o contorno antes de preencher os detalhes. Os segredos do cosmos só podem ser obtidos alcançando seu coração, não examinando pequenos fragmentos de sua pele mais externa sob poderosos microscópios, o que, alegoricamente falando, é tudo o que acontece em nossos laboratórios. Os físicos pensam, aqueles que realmente pensam, que, no final, deve chegar um momento em que eles terão medido em toda a plenitude as profundezas, as alturas e a largura dos mundos observáveis. Eles podem precisar de uma biblioteca do tamanho do mundo para contê-la, mas, lenta e inevitavelmente, se depararão com o sólido e implacável muro, um anel chamado pés-norte além do qual o pensamento, se confinado às suas limitações atuais, não pode continuar. Em vão eles procurarão na superfície inflexível da parede por sinais da resposta, mas não a encontrarão escrita ali. Suicídio nos laboratórios? Quedas de lugares altos? Cadeiras profissionais vazias? Acho que não. Nada jamais derrubou o especialista de seu trono, nem abalou a ortodoxia em seu púlpito. Eles podem provar sucessivamente que o preto é branco e que o branco é verde, mas seus rebanhos nunca os abandonarão. Surgem sucessivas torres de Babel, cada uma apontando para o céu em direções totalmente opostas, até que a piada tenha ido longe demais. Em seguida, vem uma gargalhada divina, risadas olímpicas rolam do alto, derrubando as estruturas de volta ao pó. Por quanto tempo isso deve continuar? Quantas vezes deve ser repetido, até que Deus faça do homem um Deus, apesar de si mesmo? Mas a esperança. A cada ano, novas evidências são lançadas sob os óculos míopes dos sábios. A cada ano, o portão para o conhecimento dos estados além da matéria é forçado a se alargar até que, a contragosto, as hordas de pessoas de jaleco branco sejam empurradas por ele, com muita lamentação, enquanto suas teorias descartadas se acomodam graciosamente na cesta de papéis. Enquanto isso, que se concentrem na produção de bombas de hidrogênio maiores e melhores e alcancem o limite supremo da força bruta pura, em oposição ao poder sutil. Agora, para manter o físico nesse trono de infalibilidade, é necessário preservar certas ilusões. Dentre elas, talvez a mais deliberada seja a de criar mentes jovens que acreditem, sem hesitação ou suspeita, que temos o privilégio de ser membros da humanidade mais esclarecida e progressista que já adornou este planeta tão sofrido. Por isso, é um choque bastante doloroso para qualquer um que se apresse em examinar a literatura mais antiga de raças que pereceram há dezenas de milhares de anos encontrar uma forte sugestão de que existiu anteriormente não uma, mas várias humanidades maiores, mais sábias, mais morais e mais avançadas em certos aspectos da ciência natural do que nós.
Suas construções, assim como seus pensamentos, desafiaram o tempo. Seus livros, os que sobreviveram à tradução, fazem com que façamos uma pausa e nos perguntemos. Os livros caldeus de astronomia fazem Euler e Dins parecerem antiquados. E nas estrofes ondulantes do Dzian, traduzidas para o sânscrito e para o chinês antigo de uma língua ainda mais antiga, pode-se captar, até onde o ouvido moderno treinado para a cacofonia pode captar algo tão profundo, um eco da música das esferas, reduzindo o orgulho intelectual ao nível do chão ao sentir a presença de gigantes, gigantes em espírito e em mente. Chamamos nossa era de a Era da Luz. De acordo com o Vishupuranus da Índia pré-histórica, a nossa é a Kali Yuga, ou a Era das Trevas, e algumas profecias mordazes e hábeis são feitas com relação a ela, cada uma das quais se tornou amargamente verdadeira. Agora, o que, em nome desta era de escuridão e superstição, tudo isso tem a ver com discos voadores? E como um mergulho em idiomas arcaicos resolverá e esclarecerá o problema de seu poder sutil? Acho que tem muito a ver com isso. Quando você fica do lado de fora das portas, ouve ondas de rádio chegando com a velocidade da luz. Acho que ninguém nunca as ouviu. E, no entanto, ao girar um botão em meu quarto, posso alegremente ouvir programas e discursos de diferentes partes do mundo e, ainda mais felizmente, desligá-los novamente. Nunca vi nem ouvi nada entre o estúdio e meu receptor de rádio. No entanto, deve haver algo conectando os dois ou meu receptor não conseguiria receber. Admiro a habilidade com que o fabricante montou esse instrumento milagroso e o admiro por não ter enlouquecido quando o terrível e onipresente porque se agitou feio em sua mente. Mas é possível que não tenha se agitado. Ele sabia o que aconteceria se conectasse quais tubos a quais fios. E tudo aconteceu, exatamente como dizia o livro. Assim, ele foi para casa feliz para a cama e dormiu sem ser perturbado por essas maravilhosas ansiedades. Quem dera eu pudesse compartilhar de sua inocente paz de espírito. Infelizmente, não posso. Para mim, o rádio é um completo mistério. Perguntei a especialistas como ele funciona e eles me disseram que tipo de processos mecânicos ocorrem dentro da caixa, mas nenhum deles me disse por quê. Só posso tentar dizer a mim mesmo. E eu mesmo continuo me dizendo, murmurando repetidamente as palavras forças sutis. Então, naturalmente, senti uma humilde afeição filial pelos autores dos documentos arcaicos, quando me deparei com ideias semelhantes mais explícitas e conclusivas. Em 1951, algumas fotos notáveis apareceram na revista semanal Illustrated, mostrando mesas, cadeiras e móveis voando no ar e girando em torno de uma sala totalmente iluminada, para aparente perigo dos ocupantes que estavam se esquivando o mais rápido possível, para não serem feridos por uma chaise longue levitando. Não havia dúvida de que as imagens eram genuínas, e muitos fenômenos desse tipo estão registrados. O fato de eu nunca ter testemunhado pessoalmente uma apresentação como essa não é motivo para negá-la. Da mesma forma, seria tolice rejeitar todas as evidências de objetos, vivos e mortos, que, de tempos em tempos, aparentemente desafiaram as leis da gravidade e voaram para o ar. Especialmente a gravidade, sobre a qual sabemos pouco, exceto que o que sobe geralmente desce. Newton colocou isso de forma mais explícita, mas não esclareceu a natureza dessa força magnética terrestre, assim como os nêutrons de hoje não esclarecem o magnetismo em geral. Como sabemos muito pouco sobre as correntes magnéticas, sejam elas induzidas ou planetárias, é seguro presumir que existem, não necessariamente exceções, mas condições sob as quais as regras são quebradas, na medida em que nosso conhecimento limitado entende essas regras. As explicações dadas em outros experimentos, quando móveis pesados se movem no ar sem apoio tangível, é que mãos espirituais estão em ação. Chame-as de mãos espirituais se quiser, mas não seria mais seguro dizer que uma segunda força oposta à atração magnética da Terra foi temporariamente colocada em ação? E o que faz com que essas outras forças entrem em ação? Por tudo o que se pode ver, ela parece ser ativada por aquela força pouco conhecida chamada vontade humana. Experimentos com aparelhos sensíveis provaram o que os escritores sânscritos e sensaristas sempre souberam, que o cérebro humano emite correntes elétricas, que o pensamento é, ou causa, um impulso elétrico. Entretanto, os escritores antigos vão além. Eles parecem pensar que essa corrente cerebral é muito, muito poderosa.
Se não for a corrente real emitida pelo cérebro, a corrente que ele pode induzir nos objetos ao redor é poderosa o suficiente para levantar enormes rochas no ar. O botão que liga uma grande máquina é fraco o suficiente em seu impulso, a força de um dedo, para ser preciso, mas veja o que ele pode fazer. As poderosas pontes que se abrem, os navios que cruzam o oceano, os elevadores de alta velocidade de um arranha-céu são todos acionados por um pequeno dedo que aperta um pequeno botão. Suponha agora que os minúsculos impulsos no cérebro, se direcionados adequadamente, possam se harmonizar, obter o comprimento de onda correto, com forças muito maiores. Qual seria o resultado? Controle sutil da mente sobre a matéria. Não a força bruta como a do vapor polias, explosões nucleares, mas um controle sutil, 1000 vezes mais poderoso e eficiente. As pedras da câmara central da Grande Pirâmide, que pesam 70 toneladas cada e foram transportadas por centenas de quilômetros, Stonehenge, as pedras colossais das ruínas sul-americanas, o grande portão monolítico de Tiahuanaco. Por que usar pedras tão colossais e imóveis se outras menores teriam funcionado tão bem? Como as pedras polidas de 15 toneladas da Grande Pirâmide foram encaixadas com uma precisão de mais ou menos uma centésima parte de uma polegada sem maquinário moderno? Aliás, como elas foram encaixadas? Não vamos começar a investigar muito a fundo ainda, para que nossas mentes não sejam atraídas para a terrível possibilidade de uma raça cuja civilização pode fazer com que a nossa pareça uma favela para crianças atrasadas. Deixemos a Grande Pirâmide do Egito, onde ela permaneceu por dezenas de milhares de anos e onde permanecerá por dezenas de milhares de anos depois que os últimos vestígios de Nova York e Londres tiverem virado pó, e voltemos à questão das coisas que parecem desafiar a gravidade. Santa Teresa de Ávila, de acordo com a interessante biografia da senhorita Sackville West, valiosa por vir de uma fonte não católica e imparcial, conta que ela costumava se elevar no ar com frequência e levitar nos momentos mais inconvenientes. Em uma ocasião, isso aconteceu durante a visita de uma abadesa vizinha, e Santa Teresa, de um ponto próximo ao teto, foi ouvida repreendendo o Todo-Poderoso em termos inequívocos por fazer dela um espetáculo. Com isso, ela foi injusta ao culpar o Criador por um fenômeno que surgiu apenas do poder não direcionado de seu próprio intelecto colossal. Por acidente, ela havia atingido o comprimento de onda que faz com que forças opostas ao magnetismo da Terra entrem em ação, e o resultado foi, com toda razão, de acordo com a magnífica lógica sobre a qual o poderoso universo é construído, que ela navegou para cima até que o teto impediu seu progresso. Cito Santa Teresa como uma versão possivelmente mais conhecida dessa ocorrência, embora muitos outros exemplos estejam registrados. Talvez o mais interessante seja o caso de São José de Copertino, um monge italiano do século XVII, que não apenas levitava à vontade, mas também, às vezes, transportava passageiros e cargas. Em uma ocasião, o frade foi visto pegando uma pesada cruz monumental de madeira, que 10 operários não haviam conseguido manejar, e levando-a por vários metros até o local de descanso designado. O calendário dos santos é uma leitura interessante sobre a história do voo sem asas, pois lista quase 200 santos mais ou menos adeptos dessa incrível forma de transporte. O professor W. J. Crawford publicou os resultados e descobertas de cerca de 67 experimentos de levitação sob condições estritas de laboratório, nos quais mesas, cadeiras, estantes de livros e seres humanos vivos foram levantados no ar e movidos silenciosamente pela sala. E algumas boas fotos foram tiradas pelo Sr. Leon Isaacs mostrando a levitação de móveis durante os experimentos descritos pelo Sr. Harry Edwards. Agora, o que Santa Teresa tem a ver com discos voadores? Santa Teresa e os móveis se moviam silenciosamente e sem nenhum sinal de poder visível ou audível. Estou sugerindo, então, que os discos voadores são movidos silenciosamente pelo espaço pela vontade colossal de seus inventores e construtores? Não necessariamente. Mas acredito que isso seria possível. Digo não necessariamente porque a levitação voluntária, de acordo com aqueles que tiveram sucesso com ela, é uma operação muito extenuante. Portanto, a força mental necessária para impulsionar uma espaçonave sobre o campo de testes de White Sands a 18.000 mph daria dor de cabeça até mesmo ao maior dos seres. No entanto, eu digo que isso seria possível, mas não para nós, mortais. Havia uma tradição entre os magos egípcios de que o sinal de um verdadeiro sacerdote era sua capacidade de voar no ar ou levitar à vontade.
Somente por essa façanha ele seria conhecido e reconhecido como um verdadeiro cientista da sabedoria antiga. Da América do Sul vêm lendas estranhamente coincidentes, não lendas originadas pelos atuais nativos, mas contos legados a eles por raças anteriores e maiores que desapareceram deixando para trás esses esplêndidos monumentos, sem explicação ou desculpas. De acordo com as lendas, nos tempos antigos, todos podiam voar. Tudo era tão leve que grandes pedras podiam ser movidas. Antigamente, os homens podiam voar cantando uma canção e batendo em um prato. Os dois primeiros ecoam algo relacionado à levitação? Elas não sugerem uma raça esquecida que dominou a gravidade? E quanto à terceira? Uma nota bem afinada pode quebrar um espelho. É possível que, se o som fosse completamente compreendido em todos os seus 7 aspectos, ele pudesse ser harmonizado com as forças magnéticas elétricas que produzem a levitação? Afinal de contas, já conseguimos harmonizá-lo com as ondas de rádio e fazer com que ele viaje na velocidade da luz em vez da velocidade lenta de um avião a jato, e nossos avós teriam nos certificado se tivéssemos sequer sugerido essa possibilidade. Então, por que o som não pode ser aproveitado ou transformado em outras forças desconhecidas? O que é essa palavra de poder que sempre encontramos nos escritos antigos, esse poderoso som conhecido apenas pelos adeptos iniciados, diante do qual toda a matéria se curvava, um som que atinge seu ápice místico no Fiat Lux, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus que faz com que as coisas sejam, nós a encontramos em todas as raças e escrituras antigas. O Popol Vuh, a Bíblia Quiche sul-americana, diz, então veio a palavra. Que o vazio seja preenchido, que as águas, matéria primordial, recuem e criem um vazio, que a terra apareça e se torne sólida, que haja luz, terra. Disseram e instantaneamente ela foi criada. Alguns tablets antigos encontrados no México dizem, o primeiro comando intelectual foi, que os gases que estão espalhados pelo espaço sejam reunidos e que os mundos sejam formados com eles. Em seguida, os gases foram reunidos em massas circulantes giratórias, nebulosas. O segundo comando intelectual foi, que os gases externos sejam separados, para que formem a atmosfera e a água. Em ambos, vemos a palavra, o comando ou a vibração cósmica como a causa de cada nova manifestação, e 7 ao todo, correspondendo aos 7 dias do Gênesis. As estrofes sagradas de Dzian, que se diz serem de origem atlante, contém a mesma ideia no início da estrofe 3. A última vibração da 7ª eternidade vibra através da infinitude. A vibração se espalha, tocando com sua asa veloz todo o universo. A escuridão irradia luz, e a luz derrama um raio solitário nas águas, na mãe profundidade, espaço. O ovo luminoso, coalha e se espalha em coalhada branca como leite, nebulosas, por todas as profundezas. Nessa breve fórmula abstrata, vemos uma clara sugestão de como uma nova nebulosa surge, de uma vibração emitida em um plano superior para a coalhada branca como leite que vemos hoje no espaço por meio de nossos fortes telescópios. Como os antigos conheciam as nebulosas, os sistemas solares e o resto? E o que eles têm a ver com discos voadores? O Popol Vuh diz, eles, a primeira raça de homens, eram capazes de saber tudo, e examinaram os 4 cantos, os 4 pontos do arco do céu e a face redonda da terra. São João descreve o Criador, no início do universo manifesto, como um som. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Esse conhecimento sublime, mas agora perdido, do verbo, o tal dos egípcios, o A1 da Índia e o JHVH, dos cabalistas, degenerou em pantomimas como, abre-te sésamo e o abracadabra do conjurador de festas. Mas mesmo em seu rebaixamento, essas são lembranças do poder sônico que poderia, quando pronunciado em mentes divinas ou humanas adequadamente desenvolvidas, fazer com que átomos sólidos se formassem e mundos surgissem do caos primordial. Como ela está confusa e perdida agora, e é provável que se torne ainda mais confuso em meio ao barulho e à agitação de nossa civilização, pois essa palavra mística é proferida no silêncio da mente. É preciso estar muito quieto interiormente para sentir seu mais leve eco. E, pronunciada no perfeito silêncio controlado de uma mente desenvolvida, acredito que ela fará muitas coisas estranhas, moverá mesas no ar para o benefício de fotógrafos, colocará blocos de 15 toneladas em pirâmides com precisão micro. Mover discos voadores? Talvez.
Você consegue imaginar um ser altamente desenvolvido em seu veículo espacial emitindo a vibração correta que fará com que as forças propulsoras obedeçam e o empurrem através do vazio em direção à nossa atmosfera? E então, ao entrar nela, em nosso oceano de ar, cuja natureza ele compreende perfeitamente, ele emite uma segunda vibração que suavizará e neutralizará completamente toda a desarmonia de um corpo sólido sendo empurrado por pura força bruta? Mas ele não está usando força bruta. Ele entende o ar e todas as suas propriedades ocultas. Como resultado, ele o respeita. Ele usa forças suaves e harmoniosas que não empurram, sacodem e rasgam, mas o separam suavemente, com cortesia e boas maneiras científicas. E quando tivermos adquirido um pouco mais de conhecimento verdadeiro, talvez possamos fazer o mesmo, no momento, só aprendemos a chutar as coisas para fora do caminho.